aqui em Mateus capítulo 6. Aqui nesse capítulo, queridos, Jesus está falando sobre as obras de justiça aqui no começo, as 3 obras de justiça. E ele começa falando sobre a questão de dar, né, de fazermos o bem. Né, depois ele vai falando sobre a oração, depois ele vai falando sobre o jejum. Né, e aqui o Senhor está dando um panorama sobre essas 3 obras de justiça. E Jesus ele começa nos falando sobre a questão de como não fazer. Aqui no versículo 6, versículo 1, falam: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Depois, aqui mais para frente, em relação à oração, também ele fala: quando vocês forem orarem, né, não orem em pé na sinagoga, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Aí no jejum também, ele dá um parecer em relação a isso, falando, né, para que a gente jejue e não fique aparentando que a gente está caído, né, que a gente está cansado, que a gente está jejuando e tudo mais. E Deus está falando, e Jesus está falando aqui sobre essas questões, sobre essas obras de justiça, como não praticar e também como praticar. Lá em seguida ele fala: portanto, quando você der esmola, aqui no versículo 2, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Mas, no versículo 3, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Na oração, da mesma forma, né? Não falando para ficar em pés nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E no versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Lá no versículo 16, quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. E Jesus está falando aqui sobre essa questão da hipocrisia, né, da aparência, né, das máscaras, de se fingir que age de uma forma, olha, mostrar uma falsa santidade, uma falsa espiritualidade. Eu faço, eu dou, para que todo mundo veja o quanto que eu sou bom. Eu oro, levanto, bato no peito, né, toda aquela coisa, para ver como todo mundo vê como eu oro. Porque eu oro. Eu jejuo, né, deixo de comer, eu deixo de fazer algo e falo para todo mundo, para todo mundo saber o quanto eu sou espiritual, ou quanto eu sou crente, ou quanto eu sou evangélico. Mas Jesus conhece são dos homens. E aqui ele está falando exatamente isso. Olha, que a sua motivação não seja essa. Então, Jesus está falando do quê? Do nosso coração. Ele está falando da nossa motivação. Ele está falando do nosso amor à nossa imagem. O amor à nossa reputação. O amor a nós e não a Ele. Então, por isso, essa necessidade de Jesus trazer esse ensinamento para nós. E quando eu leio esse capítulo de Mateus 6, o versículo que mais me chama a atenção é o versículo 10. Quando Jesus nos revela, nos mostra um modelo de oração. Vamos ler aqui a partir do versículo 9? Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Eu vou ler até aqui, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu confesso que uma época da minha vida, eu tinha medo de orar, falando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque eu ficava com uma ideia errada de que, falei, ai meu Deus, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas a tua vontade às vezes não é a minha, né? E se a minha não for feita do Senhor. Então, assim, eu não tinha essa confiança em Deus, eu não tinha essa fé, né? Eu não conhecia Deus suficiente para fazer essa oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E um dos motivos, é uma palavra que eu tenho meditado já há algum tempo, e um dos motivos assim, ao qual Deus falou muito ao meu coração em relação à dificuldade, né, de se orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é por causa da nossa alma. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a nossa alma, ai gente, ela é mimada, viu? Pensa, sabe aquela criança mimada? Sabe aquela criança birrenta? Eu fico imaginando assim, quando Deus estava falando para mim que a nossa alma é mimada, eu me lembro da minha infância, quando eu fui no supermercado com a minha mãe, e eu me joguei no chão e eu fiz o maior escândalo. Mãe, eu quero isso, mãe, compra isso, mãe, leva aquilo. Vocês já viram criança fazendo isso? Né, se jogando no chão, no shopping, querendo brinquedo, leva, né, faz birra. Então, gente, né, a nossa alma, ela é assim. A nossa alma, ela não se converte, ela se inclina ao nosso espírito. A nossa alma, a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades. Então, a nossa alma, ela tem vontade própria, ela tem desejo próprio. A nossa alma, ela está sempre no piloto automático. Ela vai dar sugestões que nunca são de acordo com a palavra de Deus. Ela é mimada, ela é histérica, ela quer fazer a vontade dela. Então, essa é uma das grandes dificuldades que nós temos de orar, venha o teu reino. Senhor, venha o teu reino. Porque aqui, né, irmãos, quando a gente começa a orar, quando a gente está começando a prática de oração, né, de querer, quando a gente se converte, vai para a igreja, né, e a gente começa a entender que oração é importante, porque a gente sabe que oração é falar com Deus e tudo mais. Geralmente, a gente tem uma tendência ao quê? Deus, me dá um emprego. Deus, me dá um casamento. Deus, cura não sei quem. Deus, faça isso. Deus, me dá aquilo. Deus, me dá. Deus, me dá. Então, a gente chega com esse... No início, a gente chega... pedindo para Deus. Deus, faça a minha vontade. Deus, o Senhor não está vendo. Olha aqui o que está acontecendo, Deus. E a gente começa até a argumentar com Deus. Deus, não acredito, o Senhor não viu isso aqui? Não é possível, o Senhor não viu o que ela está fazendo para mim? Deus, não é possível que o Senhor não está vendo. Eu vou ter que o quê? Não. Então, a gente tem essa tendência de colocar a nossa alma à frente de Deus. Então, uma das dificuldades que nós temos de orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é porque a alma ela é rápida, ela é automática, ela corre em primeiro lugar, é aquela que chega sempre primeiro, né? Ela vai entrando na frente, sabe penetra de festa? Então, vai entrando, vai chegando, não quer nem saber dos bons costumes, não quer saber de nada. O que importa é satisfazer o seu desejo, a sua vontade. E às vezes parece bom, são coisas boas. São coisas boas pedir um emprego para quem está desempregado, pedir um curso, uma faculdade, pedir um dinheiro para pagar aluguel. São coisas boas, necessárias. Deus dá, com certeza Deus dá. Ele nos ama, Ele tem o melhor para nós, Ele quer nos abençoar, não é verdade?
Mas a nossa alma ela está sempre pronta a fazer sugestões para Deus, como se Deus tivesse a obrigação de responder aos nossos desejos, como se Deus tivesse a obrigação de dar. E hoje, queridos, infelizmente, nós temos visto por aí muitas igrejas, barganhando com Deus, não só a igreja, mas algumas instituições religiosas, ONGs e tudo mais, barganhando com Deus. Olha, se você fizer isso, Deus vai dar. Olha, se você fizer aquilo, vai acontecer. Se você orar tantas vezes por semana, fechou. Está selado. Não tem mais o que fazer. É teu, leva que é teu. Quem é que disse? Se é feita a vontade do Senhor. Então, queridos, a primeira dificuldade que nós temos em dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é porque a nossa alma ela é mimada, ela é egoísta, ela chega em primeiro lugar, ela não quer saber, ela não respeita, ela não quer ouvir qual é a vontade de Deus, ela só quer ouvir ela mesma. Segundo desafio da dificuldade de nós orarmos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A espera. Como é difícil esperar, não é? Porque quando nós oramos, venha o teu reino, nós não sabemos quando Deus vai vir, nós não sabemos quando a vontade dele vai ser feita, nós não sabemos, nós apenas cremos, confiamos, entregamos e esperamos. Mas hoje nós vivemos uma sociedade totalmente imediatista. A sociedade do fast food, do micro-ondas, da internet rápida. Eu não sei vocês, mas se eu pego meu celular e estou mexendo ali na internet e ela trava, pronto, já é motivo para eu ficar nervosa. Eu não sei vocês, mas eu já estou com dificuldade de esperar, às vezes, alguém até numa fila. Eu fico, ai meu Deus, a pessoa não vai. Não anda, está parada aí conversando. E quando eu morava em São Paulo, na capital, isso é muito difícil para a gente, porque a gente vive lá acelerado. É acelerado, corre para lá, corre para cá, tem que chegar cedo no trabalho, a gente fica pensando em mil coisas, tem a casa, tem o trabalho, tem isso, e a gente fica naquela ansiedade, naquela correria, doido, totalmente doido, correndo para cima e para baixo. Só que a minha mãe, ela mora no interior de São Paulo. E no interior de São Paulo as coisas são mais devagar, mais tranquilas, com calma, todo mundo se conhece, todo mundo dá bom dia, tudo bem, os vizinhos conversam. E quando eu ia passar alguns dias na casa da minha mãe, eu chegava lá e a minha mãe ficava conversando com alguém no supermercado. Ai, gente, aquilo para mim era a morte. Eu ficava, meu Deus do céu, minha mãe não vai parar de falar com essa pessoa. Aí entrava na fila do supermercado, conhecia mais não sei quem. Aí conhecia o caixa, aí perguntava, e fulano, como é que tá? E eu desesperada para ir embora, porque eu já estava acostumada na velocidade da luz. Aquilo para mim, eu queria morrer. Agora eu já estou mais acostumada, Desde quando eu vim aqui para Almirante, Foi baixando, a ansiedade foi diminuindo, fui aprendendo a andar mais devagar, porque lá em São Paulo a gente corre, a gente não anda. Lá em São Paulo a gente nem fala, a gente joga a palavra. Bom dia, você nem ouve. Então, assim, nós vivemos numa sociedade hoje em dia totalmente imediatista, que não quer esperar. Então, quando nós chegamos diante de Deus para orar, Deus, e aí? Vai responder ou não vai? Deus, estou esperando. Nós temos muitas dificuldades de esperar o tempo de Deus. Então, para orar, vem o teu reino? Não. É o meu reino que tem que chegar primeiro. É o meu reino que tem que chegar primeiro. Como assim? Até o reino do Senhor chegar, e se não for amanhã, se for daqui 1 ano? Meu Deus, e se for daqui 2 anos e não for a tua vontade? Aí já entra em crise. Então, a segunda dificuldade que nós temos, querido, é essa questão da espera. Infelizmente, a tendência é só piorar. Porque eu lembro que na minha infância, na minha adolescência, São Paulo já era essa velocidade. Hoje em dia,
Tem gente que dorme no metrô, tem gente que estuda no metrô, no ônibus, né? Não tem tempo para ir para casa. Então, faz dos transportes públicos a sala de aula, o tempo de estudo, o tempo, às vezes, de qualidade com o marido, com a esposa. Os dois estão indo para o trabalho, ali conversa, ali troca informação sobre os filhos, o que você vai querer jantar hoje, né? Tem discussão de relacionamento. Enfim, então nós vivemos nessa sociedade corrida, imediatista, que não quer esperar. Não quer esperar o tempo de Deus. Quer fazer do seu jeito, o próprio reino. Terceiro, queridos, o mais importante para mim, e o pior de todos, é que, infelizmente, eu já meio que antecipei aqui, é essa questão de como estamos sendo doutrinados pela igreja em relação a esse assunto da oração. Como que nós estamos recebendo toda a informação de como orar, quem é Deus, né? Como se Deus fosse essa pessoa que tem que te dar algo, essa pessoa que tem que fazer as suas vontades, né? Não importa o que aconteça, Deus tem que fazer alguma coisa. Né? Então, assim, infelizmente, a cultura que nós estamos vivendo hoje em dia é uma cultura do ser feliz. Não interessa, o importante é ser feliz. Não interessa se eu sou santo ou não, o importante é que eu sou feliz. Se eu não sou feliz, corre atrás da sua felicidade. O que você está fazendo aqui? O que você está parado aqui ainda? Tem que correr atrás da sua felicidade. Imagina, né? Então, a gente tem visto mesmo assim, alguns valores sendo totalmente invertidos. Eu não sei quantos de vocês souberam, mas no último carnaval teve até uma polêmica aí de um pastor que liberou a sua ovelha para desfilar no carnaval nua. Né? E eu fico pensando, meu Deus, né? Onde que nós vamos parar? Né? Assim, valores totalmente distorcidos, valores totalmente deixados para trás. Né? Valores do reino de Deus que não são mais válidos para a igreja. Porque, assim, quando a gente fala do mundo, quando a gente fala da sociedade, é uma coisa. Mas quando a gente fala que esses valores de Deus já não são bons para a igreja, aí o negócio está complicado. Aí o negócio está feio mesmo para todos nós. Então, esses desafios, queridos, da alma semimada, da espera, né, de estarmos recebendo uma doutrina totalmente distorcida do Evangelho. Hoje em dia, há cristãos que acham que receber é melhor do que dar. Ser servido é melhor que servir. E a palavra diz isso? Não, a palavra diz que dar é melhor que receber. Que o mestre veio servir, não para ser servido. Que o menor é o maior no reino dos céus. Infelizmente, nós temos vivido essa realidade. E é triste porque nós vemos, de uma certa forma, isso propagando de uma velocidade muito rápida. Né? São novos lugares que vão surgindo, novas doutrinas, palavras, né, distorcidas. Enfim, um evangelho assim, totalmente diferente ao qual Jesus pregou. O servir não é bom, o dar não é bom, ser menor não é bom, tudo isso é ruim, porque o que importa é que eu cresça e ele diminua, né? Que ele cresça e eu diminua, certo? É isso, que ele cresça e eu diminua. Mas nós vemos isso? Nós não vemos isso. Infelizmente, as pessoas querem crescer e o Senhor fica cada vez mais diminuído. Hoje em dia, a realidade... Como eu disse, eu fui secretária de igreja, né? Antes de vir para cá. E eu vivi situações assim, que eu olhava e falei, não acredito que eu estou vendo isso. Né? Umas realidades, umas dificuldades, assim, e... Queridos, dificuldades todos nós passamos, nós precisamos ouvir a palavra, precisamos ser aconselhados pelos nossos pastores, orientados. Às vezes a gente não está bem mesmo, errar nós vamos errar. Só que o que eu estou falando aqui é a dificuldade de aceitar o meu erro, de reconhecer que eu errei, de reconhecer que eu pequei, de reconhecer
que eu sou pecador e que eu preciso me arrepender e andar num caminho de santidade. Então, quando eu trabalhava na secretaria e estava por trás e via essas situações, eu ficava extremamente triste e impactada. E impactada como é que está a realidade da igreja brasileira. Eu não sei como está a igreja em outros países, mas eu posso falar da igreja brasileira. Então, assim, infelizmente, é um número que a gente tem visto altíssimo de pessoas que têm negociado os valores do reino do Senhor para viver o seu próprio reino, para viver a sua própria vontade. E é um grande desafio para todos nós orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. ETED, por exemplo. ETED. Quem vem fazer ETED, geralmente vem de muito longe, deixou tudo para trás, né? Deixou a família, deixou a casa, emprego, faculdade, deixou sonhos para trás. Deixou sonhos que estavam sendo construídos, sonhos que já tinham sido erguidos, construídos. Então, assim, o processo de vir já é difícil. Deixar tudo para trás, deixar tudo aquilo que se sonhou, que se construiu. Não é mesmo? Aí, quando chega aqui, tem mais uma dificuldade: conviver com outras pessoas. Cada uma de uma igreja diferente, uma cultura diferente, cada um de um clima diferente, de um lugar diferente. Aí já tem todo aquele processo. Ai, não, porque uma gosta de cantar mais alto, ai, a outra é muito quieta, ai, não, essa daqui lavou o copo, deixou o copo virado, a outra não, deixou o copo para cima. E aí eu falo, né? Quem que vai ganhar nessa guerra? A minha vontade, o meu reino, ou eu vou abrir mão de mim mesmo para que o Senhor cresça através da minha vida, para que o reino dele venha, para que seja feita a vontade dele. Então, ali em Jocum, na ETED, a gente vê muito isso, né? No começo é uma dificuldade maior de abrir mão do seu tempinho no chuveiro, porque lá, queridos, é assim, são 10 minutos no chuveiro. Você tem 10 minutos para tomar banho, enquanto o outro fica ali na porta. Aí, vamos. Vamos, já estou aqui na fila. E aí? Já tomou banho? Estou esperando. Então, são 10 minutos para tomar banho, meia horinha para comer, tem que chegar no horário lá na sala de aula. Então, assim, todo esse tempo, a gente vai, né, presenciando todo esse processo de renúncia, processo de entrega, né, um processo que vai ali passo a passo, né, miudinho. Né. Você vê que tem gente que no começo tem dificuldade com algumas coisas, depois consegue vencer tudo isso. Mas o que eu estou querendo dizer mesmo é sobre essas questões, de que o evangelho não tem mais sentido se você não pregar prosperidade, se você não pregar que você vai se dar bem na vida, né? Que você não precisa viver em santidade. Está tudo bem, você vai na igreja domingo, frequenta, o pastor faz uma oração para você te abençoar na sua casa, para que tudo vá bem, e acabou. Como disse o pastor aqui, nós temos que cultuar de domingo a domingo, segunda a segunda, né? Todo dia nós prestamos culto ao Senhor. Mas, infelizmente, a realidade que nós vemos hoje em dia não é essa. Uma coisinha só que eu queria falar em relação à espera, né? Que eu acho muito importante falar. Saul, quem lembra de Saul? Saul não soube esperar Samuel. E eu não sei quantos lembram aquilo que Saul perdeu. Então foi lá, Saul estava esperando Samuel chegar, falou que ele ia chegar em 7 dias, Saul com pressa, não esperou, falou: pega lá o holocausto, pega lá um bicho que eu vou sacrificar mesmo e vou oferecer para o Senhor, porque não dá mais para esperar. E aí Samuel chega logo em seguida e fala: que foi que você fez, Saul? Você desobedeceu a Deus? Né? E aí Samuel fala: hoje o seu reino ia ser confirmado, mas porque você não esperou, mas porque você desobedeceu, trocando a palavra não esperou por desobedecer, o Senhor não vai confirmar o teu reino. Está procurando um homem segundo o seu coração e tudo mais. Acho que todos conhecem essa história. E eu quis voltar nesse assunto aqui porque Deus me incomodou assim, eu senti que eu deveria falar. Então, queridos, esperar também esse desafio, mas algo, eu não sei como você ora, não sei se você ora venha o teu reino, ou se você ora seja feita a minha vontade, ou ao invés seja feita a tua vontade. Mas
Se você ora assim, venha o teu reino, glória a Deus por isso. Porque isso é um sinal que você tem fé, que você crê, que você pode descansar no Senhor. Porque quando vem o reino do Senhor, que o reino do Senhor tem paz, tem justiça, tem alegria. Então, um dos princípios que a gente pode tirar, venha o teu reino, se você ora assim, é fé. É sinal de que você crê. Quando Deus falou para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, sai do quê? Da sua terra, sai da sua parentela, né? Sai da sua família e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Ali Abraão teve fé. O que Deus estava falando para Abraão? Sai do seu reino e vem para o meu reino que eu te mostrarei. Então, quando nós oramos pedindo para que venha o reino do Senhor, que seja feita a vontade do Senhor, Deus nos mostra que nós temos fé, que nós cremos que a vontade dele é melhor que a nossa. Amém? O segundo princípio que eu vejo aqui é a questão da obediência. Se você ora, vem o teu reino, você crê, você tem fé, automaticamente você vai o quê? Obedecer. Foi o que Abraão fez. Ele creu, ele teve fé, quando Deus falou, sai da sua casa, sai do seu reino, né? Entre aspas, aqui parafraseando, e vem para a terra que eu te mostrarei. Automaticamente, Abraão fez o quê? Obedeceu. Então, ele foi e seguiu para onde Deus ia mostrar, aonde ele deveria ir. Tá certo que Abraão levou Ló, né? Deus falou para ele sair da casa dele, da parentela, mas ele quis dar uma ajudazinha para Deus, levou Ló. Terceiro princípio que eu vejo aqui nessa passagem é: e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é a dependência do Senhor. Se nós temos essa ousadia de orar que seja feita a vontade de Deus, nós revelamos o quanto nós somos dependentes dele e não de nós. O quanto nós dependemos da sua vontade, o quanto nós dependemos do seu agir, o quanto nós dependemos da sua graça, da sua bondade. Isso revela a dependência do Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu dependo do Senhor em todas as coisas. Senhor, que venha o teu reino, porque eu quero ver o teu reino, eu quero ver a tua glória, como se louvaram hoje aqui, cantaram aqui. E esse é o terceiro princípio que eu vejo em relação a venha o teu reino. Dependência, fé, obediência e dependência. E, queridos, eu vejo assim esse versículo 10 como um dos versículos mais importantes, talvez o mais importante entre o versículo 1 e 24, para mim, tá bom? Para mim. Porque quando você ora, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, você está proclamando que você crê num Deus Altíssimo que cuida de você, que você depende dele, que você é obediente a ele, que você vai saber amar as pessoas, vai saber ajudar as pessoas, que você vai saber orar, que você vai saber jejuar. Quando você declara, venha o teu reino, você está declarando que Deus é mais importante do que o seu próprio reino, que a sua própria vontade. Você está declarando que o reino dele é mais importante do que qualquer coisa. Que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Então, quando eu olho para esse versículo 10, eu vejo que ele é um versículo centro aqui desse capítulo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E algo que Deus falou assim para mim profundamente, seja na terra como no céu, seja na terra como no céu. Eu fiquei ali, porque quando eu vou meditar, eu gosto de olhar para um versículo, e eu fico lendo o versículo, e eu fico fazendo pergunta. Venha o teu reino. Que reino, Senhor? Seja feita a tua vontade. Qual vontade? Né? Assim na terra como no céu. E eu fico perguntando, fico fazendo perguntas para Deus. Eu até já falei para minha 1 a 1, né, que é a pessoa que eu discipulo lá na ETED. Eu falei assim, pergunte para o texto, pergunte para Deus o que o texto está falando com você. E algo que falou muito ao meu coração, assim na terra como no céu.
por que assim na terra como no céu, né, Deus? Porque no céu, a vontade de Deus é verdadeiramente feita 100%. E na terra? Essa é a pergunta que não quis calar para mim, sabe? E nós somos pó. Nós somos terra. Nós viemos do pó. E para lá nós voltaremos. Então, Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na terra, como é no céu. Nessa terra, aqui, nesse pó. É isso que Deus falou profundamente comigo. Você é terra. Você é pó. Essa semana mesmo, a gente estava conversando sobre as questões do prático, que nós vamos sair. Gente, Deus assim, ó, me pegou daquele jeito, né? Porque é feita a vontade dele, não a minha. E nós sempre ali temos, né, fazemos intercessão, oração sobre os alunos, o prático, os lugares do prático, os trabalhos. Sempre estamos buscando uma direção de Deus para entender todas as coisas. Porque nem sempre, queridos, eu tenho assim, né, não tenho dificuldade de reconhecer, tem horas que a gente vai entender errado mesmo. Tem horas que a gente vai achar que é Deus que está falando, mas é o nosso coração que é enganoso, que está falando, que está dando direção. E comentando até com os alunos, eu falei assim, com a equipe que ia para o sertão, para São Bento, e eu falei, nossa, estavam me ligando antes da ETED, e aí, vai ter um prático internacional? Eu falei, não, essa ETED não vai ter, não. Vai ter só para o sertão, né? No máximo, assim, uma equipe aqui em Curitiba. A gente pode mandar aí uma equipe para a tribo, né? Mas, assim, prático internacional, não vai ter. Queridos, olha, Deus, realmente eu tive que me arrepender, óbvio, pedir perdão, e reconhecer que eu quis que o meu reino prevalecesse e não o reino do Senhor. Porque nós estamos indo com 3 equipes para o Chile e uma vai ficar aqui em Curitiba. E eu falei, Jesus, eu realmente sou terra, sou pó, não sei nada. Eu aqui com medo, deixando o medo me dominar. Não, minha primeira é TED, esse negócio de prático internacional. Não, dá muito trabalho, não quero nem saber. Então, deixa no sertão mesmo, como é que está, né? Porque o Robson já está ali. Então, vamos deixar aí, seguir em frente. Amém, glória a Deus. E aí vem um líder e fala, Carol, tem um pessoal lá no Chile, né, precisando de uma equipe. Você já definiu todas as equipes? Eu falei, olha... Não, né? Mas uma vai para o sertão. Desse jeito. Ele falou, então ora e vê de Deus se de repente você pode mandar uma equipe para o Chile. Por que eu fui resolver orar, né? Adivinha? Chile. E o mais interessante é que Deus começou a falar com os alunos antes de falar conosco. Olha, eu não sei não, mas eu tive um sonho aí, tive uma visão com uma bandeira e tinha uma estrela, e era vermelha, e era branca, eu falei, e azul, eu falei, ai meu Deus, né? E o outro, não, e tinha uma língua espanhola também, e Deus falando com eles, e Deus já falando com a gente. E aí Deus respondeu para o Chile. Só que não foi uma equipe, foram 2 equipes. Eu falei, amém, Deus, ok, tudo bem, entendi que a sua vontade prevalece e não a minha, né? Vai lá, Carol, se arrepender, pedir perdão, né? Fazer o caminho de volta e tudo mais. Mas, como Deus continua sendo Deus, e glória a Deus por isso, a equipe que ia para o sertão, pronta para ir para o sertão, para São Bento, fazendo comunicação com o pastor lá, e tal, e eles receberam algumas palavras sobre terra seca, sobre lugar quente. Ah, é sertão, vamos para o sertão, e é lá mesmo, Deus confirmou e tudo bem. Eu, conversando com uma irmã que tinha acabado de chegar do Chile, ela falou, Carol, você não sabe, o Chile é um lugar de terra seca. Eu falei, ai, né? Gente, eu até tremi assim, sabe quando você dá uma tremedeira e mantém a pose, faz cara de paisagem, né? Conversando com a pessoa? Ela, interessante que lá parece, sabe onde? O sertão brasileiro. Eu falei, ah, não, né? Falei, Deus, estava tudo certo, né? Uma ia para o sertão, o Senhor já está mandando 2 para o Chile, não precisava de mais uma, né? Já está bem, não mexe aí, não. Conclusão, fomos orar.
oramos, e eu falei, Senhor, nós precisamos de um sinal ainda hoje. Eu quero um sinal, Deus, porque nós não podemos ficar assim. Ainda hoje, Deus, se for para a gente ir para o sertão, que o Senhor abra todas as portas, que o pastor nos receba. Agora, se não for para a gente ir para o sertão, fecha todas as portas e a gente vai entender que é para a gente ir para o Chile, para essa equipe ir para o Chile também. Não deu, acho que 20, 15 minutos, gente. O pastor respondeu, olha, infelizmente, nós não vamos poder receber vocês aqui, só em julho, se vocês quiserem, e gostaríamos muito, mas não vai dar. Eu falei, não. Né? Então, assim, aprendi a lição. Mais uma vez, Deus nos corrigindo, passo a passo, com amor. Mas glória a Deus que deu tudo certo, né? Mais uma vez. Aí a gente vai se arrependendo, pede perdão para a equipe de novo, pede perdão para as pessoas. Mas assim, por quê? Porque eu orei para o meu reino vir, e não o reino do Senhor. Né? E fui pega aí agora com essa situação. Mas o bom de tudo, gente, é que Deus, quando Ele está no negócio, Ele testifica no coração de todo mundo, Ele traz paz, Ele traz convicção, Ele abre as portas mesmo. E agora nós temos 3 equipes para o Chile e uma vai ficar aqui em Curitiba. Para o sertão, nenhuma. Quem sabe na próxima ETED agora, vá alguma equipe para o sertão. Mas eu aprendi a lição, amados, que venha o reino do Senhor primeiro, que seja feita a tua vontade e não a minha. Para a gente ir para o final, eu gostaria só de ler um versículo que está aqui em Mateus 26, 39, logo ali na frente, né? Falando de Jesus no Getsêmani. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, nosso melhor e maior referencial de oração. Quando ele orou, ele disse, se possível, né? Mas antes de tudo, seja feita a tua vontade. E ali em Mateus 7, 21, para concluir, o porquê nós devemos orar que venha o teu reino. Mateus 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Devemos orar para que venha o reino do Senhor, para que seja feita a vontade dEle, para que façamos a vontade dEle, para herdarmos o reino dos céus. Amém?